Bom dia a todos, virtuais, presenciais, encarnados e desencarnados. Vamos para mais um domingo com a graça de Deus, que Jesus envolva todos nós. Marcela vai fazer uma leitura para nós. Olá, bom dia, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escolha a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira felicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Gratidão, Marcela. Então, vamos fazer nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, responsável pela tarefa do domingo, que é a nossa reunião de agora, e o nosso mentor, que eles possam estar conosco nesse momento, iniciando nossos trabalhos, agradecendo imensamente todo o amparo, toda a luz, todo o aconchego no nosso coração que a gente sente quando adentra esse espaço reservado para a nossa busca de conhecimento. Senhor Jesus, nós te rogamos o amparo e proteção para a nossa expositora de hoje, Guimarães Rodrigues, para todos nós que aqui estamos, nossos familiares, por todas as famílias também do grupo virtual e por todos eles que estão conectados conosco em vários pontos do Brasil. Nós te agradecemos por tudo isso, por todas essas bênçãos. E colocamos aqui nessa prece, Senhor, os nomes que estão escritos ali nos cadernos de prece da FEIC. Também nós vamos pedir hoje pela Geralda Maria, que desencarnou, vai ser sepultada. Então, que o Senhor possa, Mestre amado, com sua equipe, acolhê-la, auxiliá-la e direcioná-la. E também, Senhor, pedimos que coloque uma pitada do vosso amor nas nossas águas, para que delas possamos usufruir das bênçãos salutares que de ti emanam. Mais uma vez, a nossa gratidão pelo dia de hoje, por tudo, Senhor, que temos recebido. E mais uma vez, nossa gratidão. Que assim seja. A Guimarães, uma hora para falar para nós. Gratidão. Ei, pessoal, que alegria estarmos aqui juntinhos, né? O domingo está gostoso, aconchegante, um clima maravilhoso. Fiquem todos com Deus, estejamos todos com Deus. Este tema que nós vamos falar é muito bacana, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com este tema, não é? Muito legal, nem só de pão vive o homem. E é importante nós sabermos
em quais circunstâncias que Jesus falou isso, sabe? Sempre que nós trazemos à tona uma palavra de Jesus, nós gostamos de situar em qual momento. Porque o momento é que vai falar tudo, que vai trazer os ensinamentos para nós, não é? Então, vamos lá. Talvez não dê para vocês de casa ler, mas eu vou ler aqui. Deixa eu ver. Você não vai ficar assim. Você consegue? Consigo. Espera aí só um pouquinho, pessoal. Deixa eu chegar para cá. Pronto. Prontinho. Vamos ler, então. A tentação de Jesus. Colocar esse óculos, né? Não, resolveu nada. Acho que vai ter que ser assim mesmo. A seguir, isso está em Mateus 4:4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito, olha que está o maiúsculo, pelo Espírito, né? Que nós acreditamos, claro, Deus, o nosso Pai, né? O Pai de todos nós. Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu tenho as minhas dúvidas se foi para isso que Jesus foi levado. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, cada apóstolo que a gente pesquisa tem um texto sobre isso, entenderam? Porque não foi só para isso que Jesus foi levado. Compreendem? Ele foi levado porque ele precisava de ter umas comunicações, umas conexões com Deus, e no deserto as coisas fluíam melhor pela quietude, pelo silêncio, pela ausência do povo falando, gritando, chamando ele, entendeu? Então, há controvérsias nesse sentido, mas vamos lá que isso não é o mais importante. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, preste atenção nessa frase. Ele teve fome. Olha que interessante. Antes de apresentar este estudo, eu já apresentei esse estudo em várias casas, eu assisti algumas palestras de católicos, espíritas e evangélicos sobre este tema, que eu gosto muito de fazer isso, de beber em fontes de águas cristalinas. E o mais interessante é que em nenhuma das palestras, dos estudos que eu fiz e que eu assisti, falou do que eu vou falar com vocês aqui agora, do que eu venho falando sobre essa frase. O que a maioria das pessoas fazem? Inclusive o Haroldo, o Simão Pedro, o próprio Divaldo e alguns pastores que eu admiro muito. Eles vão direto para o que Jesus falou. Mas é incrível, eu falei, não, peraí, nada que acontece, nada que foi escrito pelos apóstolos, pelos discípulos, cada sílaba, cada frase tem uma razão de ser. Então, eu comecei a pensar, o que é isso? Ele teve fome, não é? Tem mais coisas aí, entendeu? Então, ele teve fome. Imediatamente, ao ele teve fome, aparece o quê? Então, o tentador aproximou-se dele. Espera aí, vamos pensar um pouquinho. O que acontece conosco? Vamos refletir juntos aqui. O que acontece conosco quando nós temos fome? Não é uma fome qualquer. Fome. É aquela fome da carência. É aquela fome que te descontrola, te desgoverna. Então, vamos lá. Ok, quando você está possuído de uma fome bem acentuada, que você ficou várias horas sem alimentar, você vai comer o que aparecer na sua frente. Entende? Faça mal para você ou não, se você passou várias horas. Você foi fazer um exame e tinha que ser em jejum. Né? Vamos começar por aí. Então, você acordou de madrugada, não pôde se alimentar, chegou lá no laboratório, na clínica, demoraram muito a fazer o exame, muito, e você está com fome. Aí tira sangue, você está com fome. Aí espera um pouco, vê lá se está tudo certo, você está com fome. Quando você sai daquele laboratório, você pensa, até eu chegar em casa para fazer a minha alimentação normal, vai demorar muito. O que você faz? Entra numa lanchonete e come o que tiver lá. Te faça mal ou não. Pastel, coxinha, quibe, esfirra, Coca-Cola, entende? Porque até você chegar em casa para tomar o seu cafezinho saudável, né, com aquele pãozinho, uma tapioquinha recheada com queijo, você não vai esperar, mesmo você sabendo
que você vai, que aquilo não é legal, você come. O que mais? Vamos lá, mais uma. Você é convidado para um almoço, não é? Chega lá onde você foi convidado para o almoço. Ai, mas isso já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com vocês, o almoço tá que demora. Não é assim? Tá que demora. Você está acostumado a almoçar o quê? 11h30, meio-dia, né? Aí você é muito precavida, uma pessoa precavida. Antes de ir para casa de alguém, ou alguma festa, você come em casa. Eu fazia isso com as minhas filhas. Vem cá, vem as 3 aqui. Vamos comer uma coisinha aqui, que chega lá, não sabe que horas que vai servir a comida. Aí você, então, esqueceu daquilo, arrumando para a festa, preparando as coisas, chegou lá e tá que demora o almoço. Aí eles começam a servir o quê? Azeitoninha, palmitinho, não é assim? Aquele queijinho duro, não é? E aí, o que você faz? Você vai beliscando, aquilo vai caindo, vai misturando, você não está acostumado, seu estômago é delicado, você acaba comendo o que tiver, não é? Ou então você passou muitas horas sem comer, aí você chega em casa, o que tiver na geladeira, você vai pegando. Não é assim? E de madrugada, os assaltos que a gente faz à geladeira. Então, o que acontece com a gente na hora da fome? A gente está falando de fome de alimento por enquanto, nós vamos falar de mais algumas fomes. Nós ficamos muito minados, nós ficamos muito fragilizados com a nossa vontade. Não é? A nossa vontade vai para o beleléu, não é? O nosso desejo, a gente começa a querer aplacar, amenizar, diminuir aquela fome. E aí você não pensa, você não reflete. Agora vamos pensar nas carências. Fome de amor. O que é isso, Guigui? Verdade. As pessoas que têm fome de amor, elas e que têm uma carência muito grande, o que acontece? Acabam se envolvendo, não é verdade? Com relacionamentos nem tão nobres. Não estamos aqui para julgar ninguém, estamos falando de carência, não é? Então, a pessoa que é carente, fome de afeto, fome de amor, fome de presença. Nós conhecemos pessoas, não é? Da minha família, por exemplo, que, devido à fome de carência, né, de solidão, o que Joana de Ângeles nos fala sobre a solidão? Só é solitário quem não é solidário. Não é verdade? A pessoa sendo solidária, ela não vai sentir solidão, porque ela vai estar sempre, não é? Sempre solidária com alguém, sempre ajudando, sempre com fé em Deus, sempre amparada pelos amigos espirituais. Mas vocês percebem que qualquer fome, fome de afeto, fome de amor, fome de companhia, fome de alimentos, deixa a pessoa fragilizada. Tem certas fome de poder. Vamos pensar na fome de poder. Quem está perto de mim, quem que aproxima de mim quando eu estou com fome de poder? Aqueles que se mancomunam, não é? Com vaidade, com orgulho. Vocês estão entendendo? Aí de casa. Como é que é essa questão? Nós temos que prestar atenção nas nossas fomes, nos nossos desejos, para a gente não beber água suja. Não beber água suja, não é? Fome de elogios, não é? A vaidade nossa, que é muito grande. Fome de validar. A gente quer que as pessoas nos validem pelas coisas que a gente faz. Então, a gente vai aceitando as coisas, sem mergulhar em nós mesmos, sem refletirmos. Espera aí, só um pouquinho. Eu estou vivenciando isso? Não, mas isso eu não quero para mim, não é? Um dia desse eu li uma frase assim: o que é sabedoria? Uma das definições de sabedoria é saber quem não, quem jamais e quem nunca. Entenderam? Ou seja, eu tenho a sabedoria quando eu seleciono, quando eu escolho, quando eu exerço meu poder de escolha para quem vai andar comigo, não é? Tem pessoas que quem jamais, quem nem pensar, não é? E quem nunca. Se nós não tivermos esse crivo para conosco, de selecionarmos as companhias dos encarnados e dos desencarnados,
nós vamos estar completamente à mercê, que nem folha de palmeira. Para onde o vento dá, ela está indo. Entenderam? Então, aqui, mas peraí um pouquinho. Jesus, então, estava fragilizado? Ele estava com a energia dele minada? Ele teve fome? Mas espera aí. Não, nós não podemos falar nada sobre isso. O que nós podemos dizer é que isto aqui que foi escrito tem que servir para nós que estudamos, para que a gente possa refletir e termos autodomínio, termos domínio próprio, termos equilíbrio, termos tranquilidade de sabermos qual é a nossa fome. A gente pode se olhar no espelho e perguntar: você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? Porque dependendo da minha fome, eu vou comer o que não deve, introjetar o que não deve, internalizar o que vai me fazer mal, vou me alimentar de coisas que vai atrapalhar a minha saúde. Beleza? Então agora nós já podemos prosseguir, não é? Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: o que é isso? Você está com fome? Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não é verdade? Né? Aí Jesus vem com a célebre frase, não é? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Todas as bênçãos que saem da boca de Deus também vai alimentar o homem. Vamos dar uma olhada aqui. Que tipo de bênçãos? O pão espiritual, né? Que é o que nós precisamos muito. Então, o amor de Deus incondicional. O amor de Deus, não é? Também é o pão espiritual. A proteção e o amparo de Deus também são bênçãos. É o pão espiritual que a gente precisa. A força, o poder e a glória de Deus, não é? São os pães espirituais que a gente precisa. Os talentos que Deus nos outorga, nos privilegia, a cada um de nós, os recursos. Olha, nós temos que pôr na nossa cabeça que Deus derrama recursos e talentos todos os dias para nós. Sabe aquele maná que Moisés mandou distribuir? É o que Deus manda para nós todos os dias. Mas o que acontece conosco? A gente não acolhe, não recolhe, não usa, não usufrui, não dá bom uso aos talentos que Deus nos deu. Nós fazemos igual aquele moço, né, que quando distribuiu os talentos, foi lá e enterrou. Nós enterramos nossos talentos. É muito interessante que só na hora da necessidade, da extrema necessidade, é que a gente lança a mão dos talentos da gente. Já aconteceu com vocês? Isso? É incrível. Mas eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Não é interessante? Uma vez eu fui convidada para pintar as paredes de uma UPA, aquela UPA lá de Justinópolis. Como é que chama ali? Como é que é? Esqueci o nome. Justinópolis. Tem uma UPA lá. Ribeirão das Neves, é isso? Não é? Eu falei, mas eu nunca pintei parede, eu pinto telas, eu não sei. Não, mas tem que ser você, por quê? Então tá, então eu vou. Aqui, vocês vão acreditar, eu consegui pintar. Na ala da pediatria, eu fiz uma girafa grande, nunca tinha feito bicho, menos em parede na minha vida. Uma girafa enorme, com aquela fita métrica, né, para poder medir a altura das meninadas. A meninada chegava, adorava ficar debaixo daquela girafa para a pediatra medir. Aí, numa sala enorme de triagem, eu coloquei um céu, umas gaivotas, um mar assim. Eu não sabia, vocês estão entendendo? Eu estou contando isso para que vocês acordem. Então, vocês também de casa. Que nós sabemos muito mais do que nós sabemos que sabemos. Mas acontece que a gente fica numa timidez vergonhosa que a gente não coloca para fora. Eu fico imaginando, viu, Cida, os tarefeiros aqui dessa casa, o tanto que os tarefeiros dessa casa trabalham, edificam, doam, auxiliam, ajudam, e isso vocês vão exercitando esses talentos maravilhosos que Deus, não é? Nos outorga a todos. Vamos mais. A infinita bondade e misericórdia de Deus, não é? São as bênçãos, né? É o pão espiritual. O perdão de Deus, renovando
as nossas oportunidades? Cada reencarnação nossa aqui na Terra é um perdão de Deus. É assim que Deus nos perdoa. Porque a gente chega na presença dele, uns caquinhos, né? Morrendo de arrependimento de tudo que a gente fez errado aqui. Ou vontade de voltar para fazer melhor. Não é? De arrepende do tempo perdido, de não ter falado que ama, de não ter perdoado, de não ter pedido perdão. É um arrependimento atrás do outro. Aí o que Deus fala? Calma, meu filho. Calma. Não preocupa não. Você vai ter uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Você vai reencarnar, vai voltar à Terra, a um outro planeta. Aí fica tudo bem. Não é? Graças a Deus. Renovando as nossas oportunidades. Quando Jesus bate a nossa porta, o que acontece? Olha que coisa interessante. Está faltando alguma coisa nessa porta? Vocês aí de casa, tá dando para ver? O que está faltando? A chave da chave. Exatamente. Por quê? Porque só se abre bem. Muito bem. Muito bem. Pode dar uma estrelinha para a Cida, viu, gente? Que ela acertou. É isso mesmo. Só se abre por dentro. Então, Jesus pode bater, Nossa Senhora pode te sacudir, nossos padrinhos, né? São Jorge, São Judas Tadeu, podem vir. Mas se você não abre o seu coração por dentro, você não vai ser beneficiado. Os recursos, os talentos vão chegar, mas você não vai nem dar conta, porque você está fechado. Você está fechado para o mundo, para as bênçãos, para a misericórdia de Deus, né? Então, o que foi que Jesus falou? Batei e abri-se-vos-á, não é? Pedi e obtereis. O que mais que ele falou? Brilhe a vossa luz. Olha que lindo, que chique. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses. E podeis fazer o que eu faço e muito mais do que eu faço. Gente, não são palavras minhas, não. É de Jesus. É dele. Há quanto tempo mesmo? 2023 anos. Né? E 8 meses e 27 dias. Jesus nos deixou essas pérolas. Ali, vós sois o sal da terra. Olha que show. O tempero, não é? O tempero da terra. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Aqui, se cada um de nós não fizer a nossa parte, gente, não adianta. Não adianta. Quando Jesus perguntou na boda de Canaã para aquela anfitriã que o vinho acabou, né? Aquela história toda. O que tendes? Ele quis dizer isso. O que você tem? Nós temos que oferecer alguma coisa para que a espiritualidade trabalhe em nós aquilo que a gente precise. Eu estou fazendo um tratamento espiritual agora, esses dias. Mas se eu não fizer a minha parte, se eu não me deitar, se eu não fizer a dieta, a abstenção que eles mandaram, se eu não pegar o evangelho, se eu não tomar os medicamentos direitinho, eu não vou ser curada, porque eu não estou fazendo a minha parte. Então não é só, aqui, eu estou em tratamento, pois é, então tá, pronto, relaxa. Não, não. Cada um tem que fazer a sua parte. O que tendes? Você tem que ter pelo menos esforço, uma fé. Entendem? Entendem? É porque as pessoas acham que a espiritualidade vai fazer tudo. Não vai, não. Não vai fazer. Se nós não fizermos a nossa parte, eles não fazem. Sabe por quê? Existe uma coisinha muito linda, muito mágica, que se chama livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é inviolável. Fala aí, por favor, para o coleguinha do lado. O livre-arbítrio é inviolável. Posso falar? É inviolável. Falar em casa? Repete. O livre-arbítrio é inviolável. E se tudo a espiritualidade for fazer pela gente, aí o mérito não é nosso também, porque o mérito tem que ser... O mérito tem que ser... É verdade. Buscais e achareis. Buscais. Jesus falou assim aqui, ó. Fica tranquilo, viu? Que eu vou mandar. Eu vou te mandar o que você precisa. Aqui o dedinho. Não é assim. Tudo tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço. Então vamos lá. Aqui, ó. Teilhard de Jardim. Só para a gente lembrar que nós somos espíritos. Não somos seres humanos vivenciando uma experiência espiritual. Não somos, pelo contrário. Nós somos seres espirituais vivendo experiência humana. Meus queridos, todos nós aqui, vocês aí de casa, todo mundo, nós somos espíritos.
espíritos. Nós com o corpo de carne. Os outros desencarnados com o corpo espiritual. Mas somos todos espíritos. Todos nós somos espíritos vivenciando experiência humana. E Emmanuel fala, né, que nós devemos cuidar do nosso corpo, mas cuidar mesmo, gente. Não comer o que não pode, dormir as horas que precisa, não introjetar venenos de sentimento das nossas vísceras, não internalizar ódio, mágoa. Mágoa é uma água fétida. E a gente fica guardando mágoa, não introjetar ressentimentos. Então, cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos. E cuidar do espírito como? Que Emmanuel fala. Como se fôssemos morrer amanhã. Ou então hoje, né? Nós não sabemos que hora que vai bater o sininho do tempo de validade, a gente não sabe absolutamente nada. E quem que gostou da cortininha a última vez? Aí, Santo Agostinho falando aí para nós, cuide do seu corpo como se fosse viver para sempre. E de sua alma como se fosse morrer amanhã. Então vamos cuidar, né? Santo Agostinho. Então vamos ver os alimentos materiais, né? A gente trouxe aqui algumas imagens dos alimentos materiais primeiro, que vai alimentar o corpo físico. Olha os pães, que delícia. Água também, né? Aqui, os alimentos saudáveis, não é? Olha, são os alimentos que vão alimentar o nosso corpo físico. Nós realmente precisamos. Ainda, olha, os fitoterápicos, né? As ervas, os homeopáticos, alimentos homeopáticos também. Olha, fantástico, né? Muitos alimentos, eu estou com a mão cheia. Aquelas cápsulas aí. É ginkgo biloba, é ômega 3, como é que chama? Cúrcuma, e aí a gente vai, né? Tomando alimentos. Colágeno, é verdade. E a gente vai, né? Cuidando, tem que cuidar, porque o corpo vai perdendo a elasticidade, nós temos que trabalhar, temos que romper, então não vamos entregar, né? Vamos cuidar mais das rugas da mente do que das rugas do corpo, né? Então, vamos ver alguns alimentos agora imateriais, que são os alimentos para o espírito, né? Nós começamos aqui com a oração, o amor, são alimentos para o nosso espírito. A amizade, queridos, a amizade, encontro com amigos, a boa conversa, né? Uma delícia, as risadas que a gente dá, as conversas edificantes. Dançar, não é? Bailar, olha que delícia. Pular, que é muito bom. Vocês sabiam? Uma dica de amor aqui, que pular emagrece. Quem quiser emagrecer, vai dando os pulinhos. Começa com 10 pulinhos, amanhã dá 12, 14, aí quando chegar a 50, né? Aí dá mais um pouquinho, então volta, mas pular é incrível, uma dica, viu? Pular emagrece. Aqui, cantar. Gente, cantar é tão bom cantar. Se você não tem coragem de cantar no meio de outras pessoas, canta em casa. Eu chego lá na sua casa, lá de fora eu fico ouvindo. É o Ademir, tô falando com ele. Lá de fora da casa do Ademir, eu tô ouvindo o Ademir cantando. Às vezes eu fico lá esperando, né? Porque a música tá tão boa. Mas cantar é muito bom. Desopila, né? O fígado, o corpo. Eu gosto muito de cantar. Às vezes a pessoa me chama, né? Eu escutei você cantando. Pois é. Gente, vamos cantar mais, sorrir mais, caras e bocas em frente ao espelho, mandar beijo pra gente, vamos nos amar, né? Vamos colocar mais energia, mais viço, mais cor em nossa vida. E olha aquilo ali. Merecemos, não merecemos? Os momentos assim de contemplação. Então, este é o pão espiritual. E nós precisamos de buscar isso. Senão a gente não dá conta. Senão nós não vamos dar conta. Não é? Agora eu trouxe aqui alguns outros dons, que são os dons de algumas profissões, de alguns recursos que Deus nos dotou. E nós sabemos muito, né? A gente não sabe,
Nós só não sabemos que nós sabemos, mas nós sabemos muito, né? Olha lá, né? Tocar piano. Deixa eu ir falando para vocês que estão em casa, piano, pintando, né? Recuperando as coisas. Aqui, ó, jogar bola, cantar. Cuidando do pet. Cuidando do pet? Aqui, não, é um avião, não. Está consertando o avião. Mas a ideia sua é boa. Deve ter pet por aqui. Consertando, né? Dando brilho, dando luz, bailando. Aqui, ó, teatro, né? Deixa eu sair daqui. Teatro. Jogo, né, gente? Jogo de dama, tabuleiro, isso aqui mexe demais com o tico e o teco. Essas lutas, né? Olha que legal. Pintando, muito bom, muito bom. Vocês estão vendo? São os nossos dons, os nossos talentos. Então, nós nunca podemos falar assim, não, eu não sei. Aqui, deixa eu te contar, eu não domino isso, não. Não domino, não. Mas aqui, eu vou tentar. E vai sair. Ô, Guigui, conserta essa roupa aqui pra mim. Aqui, ó, eu tô um pouco sem tempo, mas deixa a roupa aqui, que eu adoro costurar. Deixa a roupa aqui, que qualquer dia eu conserto. Não sei fazer, mas eu vou tentar. Né? Eu vou tentar, pelo menos. Se eu não conseguir, pelo menos, eu tentei. Não é? O que nós não podemos é ir abafando, como é que fala? Deletando, né, de nós mesmos as possibilidades que Deus nos otorgou, não é? As possibilidades. Vamos dar uma olhada sobre a questão da oração, que é o pão espiritual que a gente precisa, não é? Nós sabemos conversar com Deus? O que vocês acham? Nós sabemos conversar com Deus? Aprendendo. Estamos aprendendo. Conversar com ele como pai. A maioria de nós acha que Deus está longe. Está longe. E muitos falam assim, não, Deus não vai me ouvir. Alguns falam assim, eu não mereço que Deus me ouça. Outros falam assim, não, Deus tem tanta coisa mais importante para cuidar, Ele vai olhar para mim aqui. Isso é porque nós somos ainda muito pequenos, muito tacanhos. Mas Deus nos ouve a todos. A todos. Basta que a gente foque nele, se dirija a ele com todo o nosso clamor, toda a nossa fé, todo o nosso coração. Vou contar para vocês uma experiência que eu vivi. Eu fui acompanhar, né, a minha companheira num treinamento que ela foi fazer e eu decidi que nesses dias eu ia fazer um treinamento meu. Eu precisava de me treinar para algumas coisas, que eu precisava e de cuidar também de alguns temas de palestras que eu ia fazer. O que aconteceu lá neste lugar? É uma fazenda. Aconteceu que eu fiquei sozinha num chalé. E cada um aqui tem uma história para contar de processos obsessivos. Lembra que a gente fez esse estudo? Foi muito bom, né? E eu tenho comigo alguns companheirinhos que ainda me perturbam muito, mas não tem o menor problema, porque nós estamos sendo trabalhados juntos. Lembra que nós conversamos sobre isso? Todas as vezes que nós somos buscados por espíritos obsessores que nos obsediam, tanto eles quanto nós estamos sendo trabalhados. Não é? E se nós estamos atraindo-os, é porque nós temos ainda um campo que nós estamos possibilitando a chegada deles. Vocês concordam? Por causa da força de atração, não é verdade? E o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter síndrome de pânico lá neste lugar. Vocês aí de casa, já tiveram síndrome de pânico? Aqui, nessa plateia linda de encarnados e desencarnados que estão aqui. Alguém aqui já teve síndrome do pânico? Só quem tem e teve é que sabe aquilatar, comensurar o que a gente vive naqueles minutos. É terrível, é terrível. E eu pensei, eu não tenho para quem chamar, eu não tenho para quem gritar, então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Aí o que você faz? Pega o evangelho. Lê o evangelho, aí pega uma lição, aí lê uma lição alta, tal, aí você fala, agora sim. Aí tentei dormir, começou aquele vozeirão, aquelas imagens, e aquele pânico, e aconteceu alguma coisa ruim, terrível ali comigo. Olha o que eu fiz, eu passei por uma experiência fantástica, eu vou contar, porque foi uma experiência muito boa para mim. Eu comecei a falar com Deus, eu falei, Deus, não é possível.
O senhor não está vendo, não, o que está acontecendo comigo aqui? Olha que o senhor é meu pai, o senhor é minha referência de paternidade, de tudo. O senhor, misericórdia, por amor de Deus, vem cá, me ajuda, segura na minha mão, me sustenta, está muito ruim, eu não estou dando conta, olha aqui para mim. E comecei a conversar com Deus, a conversar. O senhor manda seus anjos aí, ó, manda seus anjos aqui para ficar perto de mim. Eu confio no senhor é o meu pai. Se não fosse o senhor, eu nem estaria aqui. E comecei a conversar com Deus. Mas conversar, gente, em voz alta. Em voz alta. Conversar, rogando, clamando, sosseguei. Na segunda noite, voltei a ter síndrome de pânico. Eu tive 3 noites direto síndrome de pânico. Mas foi um aprendizado para mim. Porque na terceira noite eu já aprendi a conversar mais com Deus, sem gritar, sem desespero. O que aconteceu? A Cleide Ramos mandou uma mensagem aí. Ela colocou que o nosso cérebro é obediente. Se enviarmos uma mensagem positiva, as possibilidades aumentam para serem realizadas. Mas se enviarmos mensagens negativas, como não sei, não consigo, não há ninguém que possa nos ajudar, pois o cérebro já registrou que não conseguimos e de fato não conseguiremos. É verdade. Tudo é o nosso pensamento, né? O pensamento é a conexão, é o canal. O pensamento, né? Mas então, conversar com Deus é isso. É você chamar Deus, conversar com Ele, clamar por Ele, mas com fé. Com fé. Fé é diferente de acreditar. Acreditar, nós acreditamos uns nos outros, não é? Agora, fé é confiar, é você entregar inteira. Mente, corpo, coração, alma, para Deus. E dele há de vir o que a gente precisa. Mas precisa esperar um pânico, não é? Para poder conversar com Deus? Não. Nós podemos conversar com Deus todos os dias. Em todos os momentos, eu estou dirigindo, estou falando, Deus, você está vendo, nosso trânsito hoje não está fácil, não. Mas aqui, o Senhor me protege aí. E vamos conversando com Deus. Tem que ser um hábito nosso, de estar... aconteceu um outro fato comigo também, muito interessante, que eu passei um perrengue muito sério, familiar, do mês de março. E entrei em depressão, gente, família é uma coisa muito séria, né? Família é uma coisa muito séria. E aí eu ouvi um louvor da igreja evangélica. E até então, eu não tinha muita afinidade com os louvores. Mas eu ouvi um louvor que se chama Deserto. Quem é que canta esse louvor? Maria Marçal. Quando vocês puderem, tiverem oportunidade, ouça este louvor. Vou contar para vocês que este louvor, que eu comecei a ouvir, chorar, me arrepiar, porque a letra é maravilhosa, maravilhosa. Eu fui me curando, eu fui melhorando. Por quê? Porque a palavra louvor já diz tudo. Você está louvando ao Senhor, você está introjetando Deus, você está internalizando Deus. É isso que o louvor faz, não é? E aí então tem uma frase que fala assim: te adorar em meio às tentações é mais que uma estratégia. É verdade. Adorar a Deus em meio às tentações, não é? As perturbações que a gente passa aqui na Terra, é uma estratégia. É uma estratégia. Se nós não lançarmos mão dessa estratégia, a gente não dá conta. Entenderam? Por que nós, palestrantes, aqui tem mais palestrantes também, gostamos de contar as nossas experiências? Porque são cenários que nós vivenciamos, não é? Tem uma frase que fala que a vida é muito curta, muito breve, para a gente aprender com o erro, só com os nossos erros. Então, a gente acaba também aprendendo com os erros dos outros, não é verdade? Então, com isso, nós vamos sendo mais espertos, mais inteligentes, mais estratégicos relativamente a Deus, não é? Então, André Luiz estava passeando pelas galáxias com o mentor, e qual não foi a surpresa dele quando ele viu no céu umas rajadas de luzes, uns jatos de luz maravilhosos, assim, naquela rapidez, subindo aqueles jatos de luz,
vindo da terra. Aí ele fala, mas que interessante, acho que é Alexandre, o mentor, está no Mensageiros do André Luiz. Mas que interessante, esses jatos de luz são cometas, né? Vindo da Terra, esses jatos de luz atravessando, né, o espaço. Aí o Alexandre fala, não, meu filho, são as orações das crianças. As crianças, desde que educadas, disciplinadas, evangelizadas pelos pais, elas falam com Deus, diretamente com Deus. Então, verdadeiros jatos de luz, buscando as esferas mais altas. São as orações das crianças. E é por isso que nós temos que oferecer o pão espiritual para as nossas crianças também. Não é só dar o último aparelho, né, o último celular, não é só dar a mochila tal, o tênis tal, não é só colocar alimento dentro de casa. Nós, os pais, temos que dar o pão espiritual para os nossos filhos. Não é? Então, buscando o pão do Espírito, a prece torna o homem melhor? Pergunta 660 do Livro dos Espíritos. Sim, porque a prece torna o homem melhor por fortalecê-lo contra as tentações e atrair a ajuda dos bons espíritos, é verdade. Quando você cria um campo propício à sua volta, você atrai os bons espíritos, os amigos. O contrário também é verdade, né? Quando a gente começa a entrar num climão de raiva, de rancor, não é? De ressentimento, de irritabilidade, de grosseria, não é? Ah, certamente. Quem está ali, ó, nos vampirizando, aí absorvendo aquilo tudo conosco, são os nossos irmãos mais necessitados, né? E nem sempre tão educados. Então, o homem adquire dessa forma a força moral necessária para vencer as dificuldades e a voltar ao caminho reto, que é o do caminho que nós não podemos jamais nos afastar, né? A ansiedade faz você pensar que tudo tem que acontecer agora. É verdade, não é? Nós que somos ansiosos queremos tudo agora, de preferência para ontem, não é verdade? Só que nós temos que viver uma coisa de cada vez, vivermos o presente, que afinal o presente é o presente de Deus, né? Deixa eu ler o que está escrito aqui, porque não está no CD, não. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. É verdade. É verdade. A fé em Deus nos faz crer no incrível, ver o invisível e realizar o impossível. Por quê? A fé faz você ficar em paz, pois sabe que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Então a gente pode sofrer menos do que a gente sofre, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, não é? E não vão acontecer, porque Deus é o Pai, Ele que sabe o que cada um de nós precisa, não é? E o nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos falar um para o outro, por favor? Fale para o coleguinha. O nosso Deus, fale em casa aí, por favor. O nosso Deus é o Deus do impossível. Vamos, então, nos conectar melhor com este Pai que nos ama. Ah, mas Deus pune, não pune? Não. Deus não pune criatura alguma. Deus ama. Nós que nos punimos. E quer saber mais? Tudo que nos acontece são escolhas nossas. Nossas. Tudo que nos acontece. Ah, Guigui, mas por que você está falando isso? Eu não tenho a menor culpa daquilo que aconteceu. Não, pode não ter culpa. Mas alguma coisa vai servir. Alguma coisa vai servir. Um aprendizado, uma lição, né? E se está acontecendo, é da permissão de Deus. É para que a gente aprenda. Não é verdade? Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Melhorou? Olha a oração. Como é que é importante? Melhorou? Melhorei. Melhorou? Melhorei. O culto do Evangelho do Lar é que vai nos auxiliar para que nós tenhamos o pão espiritual. Por gentileza, levanta a mão para mim. Quem já faz o culto no lar? Ótimo, ótimo. Na verdade, a espiritualidade amiga vai deixar
para cada um de nós, em nossa casa, na nossa família, o pão espiritual que cada um necessita. Eu não sei se vocês sabem, mas de madrugada, nos primeiros raios da alvorada, a espiritualidade já vem limpando a nossa casa, retirando as energias deletérias, limpando todos os miasmas que ficam impregnados nas paredes da nossa casa, aquelas energias que ficam no ar que a gente respira, inspira, a espiritualidade já vai limpando tudo. Ô, Kiki, mas isso acontece só na casa que é feito o culto no lar? Olha, na maioria das casas aonde abrem as portas para Jesus entrar. Porque vocês vão de convir comigo que tem famílias que não oram, nem separadamente, nem conjuntamente. Tem famílias que ainda não soletram o nome de Jesus. Lamentavelmente, infelizmente. E ainda se dão a vícios, a jogos de azar, se dão a álcool, fumos e o que é pior de tudo, palavrões e promiscuidade. Como que podem querer, não é? Que desçam dos céus as bênçãos. Querem saber? As bênçãos descem do céu, sim. Porque Deus abençoa e distribui os recursos igualmente para todos nós. Porém, a diferença é que não alcança essas pessoas. Vocês entenderam agora? Não alcança. Não alcança. É igual a pessoa quando desencarna. A pessoa quando vai fazer a passagem é do direito natural, é da misericórdia divina que todos nós, na hora do nosso desenlace, tenhamos junto de nós os nossos entes queridos que nos antecederam. Todos nós. Do mais ínfimo, da mais ínfima criatura, ao mais soberano das criaturas. Nós temos esse direito natural da misericórdia de Deus de termos junto de nós os nossos entes queridos, nossos afetos, nossos amores, que já estão na espiritualidade, sabem, antes de nós, a hora que nós vamos fazer a passagem e ficam lá para nos ajudar. Agora a pergunta, todos veem? Todos sentem essas presenças? Aqui o dedinho. Não sentem. Exatamente. É. Porque, às vezes, os entes vão lá e fazem ajuda no desencarne, mas ele não tem o merecimento de acompanhar o ente. Exatamente. No filme do Nosso Lar, na hora que o André Luiz está operando, aí mostra depois que a gente tinha desencarnado, né? Mostra que a mãe dele estava lá na hora, junto, acompanhando ali o desencarne dele, só que ele, quando desencarna, ele vai direto pro final. Ele não... Exatamente, olha que bom. É verdade. Né, que ele vê que a mãe dele estava ali no momento do desencarne dele. Só que ele simplesmente não viu e já ficou para ter um lugar. A nossa companheira trouxe aqui uma ilustração do livro, do Nosso Lar, interessantíssima, é verdade, é verdade. E é bom que todos nós, né, já assistimos esse filme, já lemos o livro, podemos lembrar dessa passagem. Então, é a mesma coisa, não é? A família que está fazendo as orações. Olha, desde a pandemia, que a espiritualidade tem nos rogado, nos pedido, nos sugerido, para que a gente não faça o culto no lar uma vez só na semana. Não faça, que a gente faça mais vezes. Talvez não o culto que possa reunir os familiares todos naquele dia já planejado antes. Mas pelo menos assim, todos os dias alguém abre uma página, lê em voz alta, um Pai Nosso, alguma oração, alguma coisa assim. Por quê? Porque essa fase que o nosso planeta está passando, não é? Está passando. Eu estive com um grande amigo meu, um palestrante muito ilibado na espiritualidade, ele comigo assim, Guigui, o nosso planeta já está, assim, praticamente na regeneração. Porque tem umas obras do Chico que falam que no último quarto do século passado, nós já começamos a transição. Ou seja, a partir de 1975, já começamos a transição. Então, o que esse meu amigo clareou para mim? É bom, né, a gente conversar com pessoas assim, né? Ele comigo assim, Guigui, acontece o seguinte, agora o que está acontecendo é o embate. Entenderam? Ou seja, o planeta já está na regeneração, mas aí vem aqueles espíritos
que não querem que o nosso planeta. Vocês me lembram que eu tenho uma coisa para contar para vocês sobre isso, tá? De um livro que eu estou lendo. Então, estes espíritos que não querem que a Terra cresça, que a Terra evolua, estão agora no embate, no combate, para que a gente não alce este voo, entenderam? Então, voltando ao culto no lar, nós precisamos de fazer as orações, porque, veja bem, nós temos que pedir para nós, para os nossos familiares, para a nossa comunidade, para o nosso estado e para o nosso país. Nós precisamos de pedir a Deus, de orar pelos dirigentes do nosso país. Nós não podemos ser egoístas. Então, pelo menos, de vez em quando, nós temos que elevar nosso pensamento a Deus e pedirmos. O lar, aonde abre as suas portas para Jesus entrar, portas no sentido simbólico, né? Nós sabemos disso. A espiritualidade se acerca daquela família. Então, constrói uma redoma ali, em torno daquela família. Então, o que vai acontecendo? Naquele dia do culto, eles já limpam os miasmas, né? As energias deletérias da casa. Que energias deletérias são essas? Que miasmas são estes? Produzidos pelo nosso próprio pensamento. Nós mesmos. Nós mesmos, com as nossas inferioridades, invigilâncias, não é? Televisão, aqueles filmes tenebrosos, horrorosos, só de coisas, né? Terríveis. Aquilo ali pula, sai da tela. A energia, gente, ela é fluídica, ela flui. Então, vocês podem perceber, em alguns lares que as pessoas ficam vivenciando muito filmes agressivos, violentos, de promiscuidade, as coisas ali não vão muito bem. Não vão muito bem. E, é claro, existem irmãos nossos que continuam com os mesmos desejos sexuais, mas não têm corpo, então vão se aboletar em cima dessas pessoas que lhes oferecem pasto para isso, né? Outra coisa que vai acontecer, o pão espiritual, que vai chegar no culto do lar, é a visita dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões. A visita também dos nossos entes queridos que já estão no segundo andar. Eles também, é permitido a eles que venham nos visitar neste momento. E quem mais que vem? Vem aqueles que vão renascer na família. Aqueles que serão nossos filhos, nossos netos, também vêm nos visitar para conhecer a família e não ter medo, não ficar com medo de reencarnar. Porque não pensem vocês que todo mundo quer vir. Não, não querem. A maioria de espíritos para reencarnar não querem vir porque tem medo de terem os mesmos desvios, né? Tem medo de errar outra vez. Aí vem os espíritos e falam, não, pode ir que nós vamos te ajudar, né? Que são nossos anjos de guarda, não é? E quem mais que vem? Quem mais que vem? Vem os nossos inimigos. Os nossos desafetos são convidados a vir em nossa casa, assistir o culto no lar, para nos perdoarem. Aí eles veem que a gente está numa outra roupagem, que nós não somos aqueles algozes terríveis do passado, que nós já soletramos o nome de Jesus, nós já louvamos ao Senhor, já fazemos conexão com o divino. Então, eles, muitas vezes, crescem conosco, se iluminam conosco, ou então vão cantar noutra freguesia. Nos dão sossego. Entenderam? Por isso que é fundamental, importante nós aurirmos o pão espiritual durante este fazimento do culto no lar. É muito importante. E nós vamos aprendendo. Tem outra coisa também interessantíssima, que poucas pessoas falam ou pensam, que acontece no culto no lar. Muitas enfermidades, viu, meus queridos aí de casa? Muitas enfermidades nossas, algumas nós nem sabemos que temos. Olha que interessante. São curadas durante o culto no lar. Muitas enfermidades que nós trazemos, porque nós renascemos com o germe de todas as doenças. Qual que vai eclodir? Aquela para a qual nós estamos tendo o quê? Imunidade, fragilidade orgânica, emocional, espiritual. Aí nós vamos ter aquelas enfermidades. E o que acontece no culto no lar?
os médicos, os enfermeiros espirituais vão trazendo os medicamentos. Por isso que é interessante, na hora de fluidificar água, separar um copo para cada pessoa da família, viu? É muito importante isso. Tem pessoas que fluidificam uma jarra inteira e distribuem, ok, não tem problema não, porque a espiritualidade é muito esperta, na hora que a aguinha cai no seu copo, já vai cair o medicamento ali. Mas é bom colocar um copo para cada pessoa da família, porque o remédio já vai sendo colocado ali, aquele remédio que você precisa. Beleza? Então, vamos buscar o pão espiritual, não é? Nós temos condições, nós aprendemos aqui, não é? O que é o pão espiritual, que também não é só oração, é vida, não é? É vida. Nós podemos mediar direitinho o nosso tempo para que tenhamos também divertimento, emoções, alegrias, amizades, convívios, não é? E contentamentos, gratidão, tudo isso é o pão espiritual do qual Jesus fala. Tudo bem? Beleza? Muito obrigada. Olha lá, ó, melhorou? Muito obrigada a todos vocês de casa. Fiquem com Deus. Um beijo. E vamos hoje analisar o quanto de pão espiritual que nós vamos receber e sorver da vida. Vamos fazer a prece, né, meus queridos? Pura gratidão. Irmão Chico, nós sabemos que a sua misericórdia, a sua beleza, a sua benevolência, generosidade deste seu coração imenso, esparge por todos os cantos do universo. Sabemos que estás junto do Cristo. E é ao Cristo que nós nos dirigimos agora. E a você, irmão querido, para que continue espargindo essas vibrações de saúde e bem-estar. Saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, saúde psíquica, saúde orgânica, para todos nós que carecemos. Agradecemos de todo o nosso coração, mas continuamos pedindo, não por nós, que aqui estamos neste banquete de luz, de vibrações de amor e de paz. Pedimos por estes outros irmãos que se encontram necessitados e ainda sob a névoa da invigilância, da ignorância. É para estes que solicitamos, que rogamos o pão espiritual, o pão da misericórdia, o pão do alívio no coração, o pão da força, da sabedoria, para que possam, eles mesmos, estes nossos irmãos em dificuldades, recebendo este quinhão de misericórdia, possam revitalizar-se, soerguer para a vida, animados. E assim, auxiliarem a quantos convivem com eles, elevando na fé, no amor, no esforço, para que possamos todos igualmente, Senhor, continuar recebendo este pão da vida, este pão de amor, o pão do perdão, da misericórdia, da caridade. Todos nós somos carentes disso. Mas ainda assim, agradecemos. Tudo que somos e que temos recebido. Obrigada, Senhor. Nos abençoe, Chico. Nos abençoa, Cristo. Amigos queridos dessa casa, nos abençoe a todos. E aqueles também que estão em casa, não puderam estar aqui, sejam todos abençoados. Amém. Graças